No início, havia um muon, que atravessou toda a atmosfera e chegou na superfície da Terra. Na viagem, desafiou e desdenhou a mecânica de Newton. Como se não bastasse, continuou sua trajetória, penetrou a Terra e foi eventualmente observado em um detector subterrâneo a 705 metros de profundidade. Um instante, por favor. Sim, claro, nem todos tiveram o prazer de conhecer o muon. Eu mesmo o conheci somente na universidade, no curso de Física Moderna. Não, ele não era um aluno e tampouco um professor. Aqui vai a apresentação. O muon é primo irmão do elétron, aquele mesmo elétron que conhecemos desde não sei quando e sabe-se lá de onde, e que dizem, e eu acredito e confirmo, ser muito importante para o eletromagnetismo. O muon é uma partícula muito semelhante ao elétron, por isso dizemos serem primos. Mas o muon tem uma massa cerca de 200 vezes maior que a do elétron. Curioso, mas, apesar de ser mais pesado, os físicos levaram muito mais tempo para encontrá-lo. Isso porque a matéria que nos rodeia, e que por acaso também forma o nosso corpo, é composta apenas por prótons, nêutrons e elétrons. Não existem muons na estrutura elementar dos átomos com que lidamos no dia a dia. Agora sim, que já sabemos quem são os muons, vejamos o que eles têm a dizer. Ah, mas um instante. Antes, me pedem para contar sobre a origem dos muons. De onde vieram? Por que vieram? Para onde foram? Já foram? Nem vi. Os muons foram descobertos em estudos de raios cósmicos, que são partículas de origem extraterrestre que viajam pelo cosmo afora. Em geral, os raios cósmicos são prótons, mas podem ser até núcleos do átomo de ferro. Alguns raios cósmicos, por sorte ou azar, depende do ponto de vista, acabam se chocando com a atmosfera de um planeta chamado Terra. Da colisão entre o raio cósmico e as moléculas de nitrogênio ou oxigênio que compõem a atmosfera, várias outras partículas são produzidas, e que produzem outras, que produzem mais outras, formando o que chamamos de chuveiro atmosférico extenso, cascatas de partículas de vários tipos e energias. Dentre essas partículas estão os pions ou mesons pi, aqueles descobertos pelo físico brasileiro César Lattes e a sua turma. Os pions são partículas instáveis, o que significa que eles decaem em outras partículas. Repentinamente, deixam de existir e se transformam em partículas filhas. Mas o que isso tem a ver com os muons? É justamente no decaimento dos pions que são produzidos os muons. Uma análise da árvore genealógica parece simples. Os muons são filhos dos pions, netos dos raios cósmicos e primos dos elétrons. Mas os muons também são instáveis e, de acordo com o tempo de vida próprio, decaem em elétrons e neutrinos. Ou seja, os muons, além de primos, também são pais dos elétrons. E um estudo detalhado permite concluir que, além dos pais dos neutrinos, também são seus irmãos. Bem, talvez seja melhor esquecer as relações de parentesco dos muons. É uma família confusa. Vamos tentar entender suas propriedades. Já mencionei brevemente que alguns deles atravessam a atmosfera. Mas por que os muons desafiam a mecânica clássica de Newton? O problema é que essa teoria simplesmente não consegue explicar a viagem do muon. Os muons produzidos na alta atmosfera, numa camada conhecida como estratosfera, são bastante energéticos, ou seja, têm velocidades muito altas. Em 1905, um físico chamado Albert Einstein, e tem gente que já ouviu falar dele, publicou um artigo sobre a teoria da relatividade especial, que faz uma descrição para o movimento de partículas a altas velocidades, diferente da descrição da mecânica clássica de Newton. De acordo com a mecânica clássica, pelo tempo de vida do muon, não seria possível que ele chegasse ao nível do mar. Os muons de raios cósmicos deveriam decair rapidamente, antes que pudessem atravessar a atmosfera. Entretanto, pela mecânica relativística de Einstein, haveria uma dilatação no tempo que possibilitaria a viagem dos muons e que os observássemos em detectores de superfície e subterrâneos. A detecção de muons na superfície foi uma das muitas demonstrações da validade da teoria da relatividade de Einstein. Trocando em miúdos,
Um muon em repouso tem um tempo de vida muito curto, mas um muon em movimento, com velocidades próximas à velocidade da luz no vácuo, tem um tempo de vida dilatado, fazendo com que ele viaje longas distâncias antes de decair. Mas qual é a importância em estudar os muons de raios cósmicos? Afinal, o que dizem tais muons que, pela mecânica clássica, nem deveriam chegar na superfície terrestre? Para saber o que dizem, temos que construir equipamentos que possam escutá-los. E precisamos compreender a sua língua. Os equipamentos para escutá-los são conjuntos de detectores gigantescos na superfície da Terra ou no subterrâneo. E, felizmente, os muons falam a língua da física de partículas, que a humanidade está começando a aprender. Um dos grandes detectores de muons de raios cósmicos já construídos conta com a participação do Instituto de Física da UFG. Trata-se do experimento Main Injector Neutrino Oscillation Search, MINOS, no Fermi National Accelerator Laboratory Fermilab, nos Estados Unidos. Como seu nome indica, o MINOS tinha um objetivo principal: a procura por oscilação de neutrinos usando um acelerador de partículas chamado Main Injector do Fermilab. É um experimento de neutrinos, mas que também pode ser usado para estudar os muons de raios cósmicos. Vejamos como isso é possível. O funcionamento básico do experimento é muito simples, mas não tente fazer em casa sem a presença de um físico. Pega-se um feixe de prótons do Main Injector com cerca de 120 GeV de energia, e é muita energia, e o faz colidir com um alvo de grafite, para produzir o feixe de píons, dentre outras partículas. Os píons carregados, com carga elétrica, são focalizados por campos magnéticos e decaem em muons e neutrinos. Agora, basta remover os muons, também com o uso de campos magnéticos, e você terá um feixe de neutrinos. Toda essa receita é feita no próprio Fermilab, próximo de Chicago, no estado de Illinois. O feixe de neutrinos é produzido com um determinado ângulo, que irá fazê-lo entrar por debaixo da Terra, atravessar 735 quilômetros de distância e aparecer em uma mina de ferro em Soudan, no estado de Minnesota. Para estudar os neutrinos, construíram-se 2 grandes detectores, um no Fermilab, com 1.000 toneladas, e outro na mina de Soudan, com 5.400 toneladas a 705 metros de profundidade. É esse detector enterrado em uma mina de Soudan, denominado FAR Detector, que usamos para escutar, ou melhor, detectar os muons de raios cósmicos. O FAR Detector é o primeiro detector subterrâneo magnetizado, o que permite distinguir entre um muon positivo e um negativo. Como o muon fornece informações sobre o raio cósmico que o produziu, podemos pensar que esse detector funciona como um telescópio de raios cósmicos. Mas o que diz um telescópio de raios cósmicos? Para que serve? Um telescópio desses é fundamental para tentar descobrir o que são raios cósmicos, de onde vêm, como são produzidos, como viajam pelo universo e o que determina a forma de seu espectro de energia. Quer dizer que um telescópio de raios cósmicos permite olharmos o céu do fundo de um poço? Sim, é isso. Quando detectamos um muon de raios cósmicos, medimos suas características, sua energia, sua direção, de que região do espaço ele veio, e sua carga, se é positivo ou negativo. Como o experimento MINOS funciona desde 2003, também podemos obter informações sobre a intensidade, o número, de muons ao longo desse período. Tal fato nos permite correlacionar as medidas observadas com outras variáveis, como, por exemplo, o ciclo de atividade solar. Uma das primeiras informações que tiramos das medidas dos muons é de fundamental importância para fazermos do MINOS um telescópio de raios cósmicos. Todo telescópio necessita de uma fonte bem definida que permita calibrá-lo, que permita definir a resolução angular do equipamento. Um telescópio óptico utiliza uma estrela padrão como referência para a calibração. Para um telescópio de raios cósmicos, o procedimento não é diferente, ou melhor, não deveria ser diferente. O problema central é que não conhecemos uma fonte pontual de raios cósmicos no universo. Por outro lado,
existe um fenômeno observado no céu que é o contrário de uma fonte. É um déficit de raios cósmicos. E trata-se da Lua, que absorve os raios cósmicos que incidem sobre ela, causando um déficit nos muons de raios cósmicos que chegam na Terra, vindos de sua direção. É um fenômeno conhecido como sombra da Lua. A medida da sombra da Lua fornece a resolução angular do telescópio. Em outras palavras, nos diz com que precisão o telescópio é capaz de definir a posição no espaço de uma possível fonte de raios cósmicos. O mesmo procedimento pode ser feito para detectar o déficit de muons de raios cósmicos na direção do Sol, mas, devido aos campos magnéticos intensos do Sol, a resolução da medida encontrada não é tão boa quanto a que é feita usando a Lua. Outra informação essencial que os muons de raios cósmicos nos dão está relacionada à temperatura da estratosfera. Esse é mais um dos estudos que temos feito no MINOS, na tentativa de medir uma correlação entre a intensidade dos muons detectada e a temperatura da estratosfera. Já foi possível mostrar que há uma forte correlação entre essas variáveis, o que permite concluir que construímos um detector subterrâneo que funciona como um termômetro da alta atmosfera. O que explica essa correlação é que a temperatura tem influência na densidade da estratosfera, que irá determinar a probabilidade das colisões dos pions produzidos com as partículas da atmosfera. Quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a chance de haver uma colisão e, consequentemente, maior a chance do pion decair e produzir um muon. A temperatura da estratosfera desempenha, portanto, um papel importante na evolução do chuveiro atmosférico como um todo, em particular na determinação da intensidade dos muons que observamos. A variação do número de muons acompanha a variação da temperatura da estratosfera. Pelo visto, os muons dizem bastante coisa, e esses falastrões já nos disseram mais uma. No MINOS, foi feito um estudo para medir a proporção entre muons positivos e negativos. Sabemos que a maioria dos raios cósmicos produz um número maior de partículas positivas que negativas. Este fenômeno se deve ao fato do próprio raio cósmico, em geral, ser uma partícula positiva. Ele pode ser um próton, com carga mais 1, ou um núcleo mais pesado como o do átomo de ferro, com carga mais 26, que contém 26 prótons. Um estudo sobre a razão entre o número de muons positivos e negativos nos indica, portanto, a composição química do raio cósmico. Essa razão parece ter uma dependência com a energia dos muons. Quanto maior a energia, maior a razão. Ainda, novas medidas da razão podem nos dar informações interessantes sobre a quantidade de antimatéria no universo. Informações essas que ajudariam a elucidar o mistério aparente do universo de haver mais matéria do que antimatéria. Os muons de raios cósmicos realmente contam histórias curiosas. E são muitos os motivos que nos instigam a escutar mais e melhor o que essas partículas têm a dizer. Ao mesmo tempo, continuamos a aprimorar o nosso conhecimento dessa língua que os muons utilizam, a essa magnífica construção intelectual chamada física de partículas.